E agora, para a perda de duas vidas, duas jovens da nossa região. Eu tenho imagens aqui da Ana Clara e tenho imagens da Tatiane. Duas jovens, duas amigas. A Ana Clara, Rolândia, a Tatiane também aqui da nossa região. E as duas foram mortas na capital, as duas foram assassinadas em Curitiba. E as duas foram vítimas do chamado Tribunal do Crime. As duas foram vítimas do tráfico de drogas. No começo é aquela história, usuárias. Depois, quando você já não consegue mais sustentar o teu vício, você começa a trabalhar para o tráfico. Foi isso que aconteceu com as duas, tá? A polícia tem isso muito claro. Eu conversei agora há pouco com o delegado Tito Barrichello, que é responsável pela delegacia de homicídios lá da capital, e ele me disse que as circunstâncias dos dois crimes, essa jovem morta com absoluta crueldade, Ana Clara, a Tatiane baleada quando o namorado também foi morto e acabou morrendo no hospital, as duas foram mortas por conta desta ligação com o tráfico de drogas. As duas deixaram a nossa região dizendo para a família, a gente está buscando um futuro melhor. Mas infelizmente, através do tráfico, o futuro das duas hoje é o cemitério. A polícia investiga estas duas histórias. E no caso da Ana Clara, o pai foi às redes sociais. O pai disse, olha, eu perdi um anjo, eu perdi o meu anjo, eu perdi a minha filha. Eu tentei tirá-la das drogas, eu tentei tirá-la do vício, mas infelizmente eu não consegui. Vamos acompanhar essa reportagem completa agora, que lembra esse crime e na sequência, eu vou falar ao vivo. Eu vou conversar com o delegado responsável por estas investigações para entender como é que está caminhando a apuração da morte da Ana Clara e também da morte da Tatiane, tá? Como é que a polícia vai esclarecer qual caminho a polícia está seguindo para entender por que estas duas jovens aqui do nosso norte paranaense foram assassinadas na capital. Enche a tela. O desabafo de um pai que perdeu a filha assassinada. A dor é grande, não desejo para ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, deseja passar um sofrimento igual esse que eu e minha família estamos passando. No mês passado, um homicídio bárbaro. Uma mulher decapitada e ainda com o corpo queimado pelo assassino. A violência surpreendeu até a perita que atendeu ao local do crime. De uma forma brutal, né? Uma violência imensa. Só não foi queimada totalmente, uma parte ficou preservada do rosto em função da Guarda Municipal ter colocado um pouco de água. Provavelmente queimando a pessoa quase sem vestes, com poucas vestes. Parece que eram shorts, uma camiseta, alguma coisa assim. Bem jovem. Só neste final de semana é que o corpo foi identificado oficialmente. Ana Carla Dalla Costa de Menezes tinha 21 anos, morava em Apucarana, no norte do estado, e segundo o pai veio para Curitiba para trabalhar. Eu pedi muito a Deus que isso fosse só mais um filme. Mas infelizmente não é filme. Aconteceu comigo. Aconteceu com a minha filha. Mas algo deu errado. Ana Carla não conseguiu emprego, se envolveu com pessoas erradas, se distanciou da família e começou a morar nas ruas. O pai ainda fez uma revelação. Mas Deus é testemunha, e a minha filha, onde tiver, que eu sempre lutei. Ninguém sabe a dor que é um filho se envolver com essa maldita droga. Voltamos ao local onde o corpo de Ana Carla foi encontrado. Foi nesta região aqui, do bairro Vila das Torres, em Curitiba, nesse local que um morador passava naquela manhã e viu o corpo de Ana Carla queimado por aqui. Na época do assassinato, os policiais da DHPP tentaram ouvir moradores aqui dessa região da cidade, esbarraram aqui na falta de informação. Mas um detalhe importante chamou a atenção. Conversando com os vizinhos, eles informaram à polícia que durante aquela madrugada eles escutaram uma briga de uma mulher com um homem. Por isso a polícia, na época do assassinato, trabalhou com a possibilidade de um crime de relacionamento. Talvez um homem tomado pelos ciúmes, pela raiva,
pela questão da separação, tenha cometido esse crime bárbaro. Mas até hoje, esse homem não foi encontrado. Não houve relatos presenciais da agressão propriamente dita, mas houve essa visualização desses dois casais. Para verificação da causa da morte, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal, onde o médico legista determinará, de forma definitiva, qual foi a causa da morte. Os relatos iniciais são de que tratavam-se de casal de usuários de droga. A identificação da vítima só foi possível através de um exame de DNA. Emocionado, o seu Carlos agora quer levar o corpo da filha para ser sepultado perto da família. Depois de rejeitar as documentações, vou trazer minha filha e nós vamos dar um enterro digno. A polícia ainda não tem suspeitos do crime. O bairro onde Ana Carla estava é marcado por uma onda de violência. E, infelizmente, a família sofre a perda de uma jovem que tinha sonhos, projetos que foram encerrados da pior forma possível. E a dor de um pai que vai permanecer por muito tempo. Acredito muito que Deus só dá a cruz do tamanho e do peso que nós podemos carregar. Imagina o quão difícil é para um pai falar de uma história dessa. Ele acabou de perder uma filha. Acabou de ser confirmado que o corpo encontrado lá era o da Ana Clara. E eu trouxe para você hoje elementos que a polícia passa a investigar de uma outra pessoa, a Tatiane, também da nossa região, muito amiga da Ana Clara. A Ana Clara, que você viu aí na reportagem, foi morta com requintes de crueldade, vivia junto com a Tatiane. E a Tatiane, há alguns dias, foi baleada. Foram até a Vila das Torres, que é uma comunidade na capital também, mataram o namorado dela e ela foi baleada. Ela chegou a ficar paraplégica, estava internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu agora num hospital lá na nossa capital paranaense. E aí, Rafael Machado, a polícia já sabe também que ela era ligada ao tráfico de drogas e a ligação da Tatiane com a Ana Clara também chama a atenção, porque são duas jovens da nossa região que perderam a vida em situações muito semelhantes, por motivos muito parecidos. O que é que você sabe do dia em que a Tatiane foi baleada, Rafa? Eu tô sem o áudio do Rafa, gente. Eu não tô conseguindo ouvir o Rafael Machado. Vamos tentar ajeitar aí o áudio dele. Já tem condição? Acontece, é tudo ao vivo, sabe como é que é, né, gente? Rafael Machado, agora sim, o que é que você sabe do dia em que a Tatiane foi baleada lá na Vila das Torres, quando o namorado dela foi assassinado e desse período que ela passou no hospital, onde infelizmente ela não resistiu, Rafa? Juliano, a Tatiane foi baleada lá na Vila das Torres, em Curitiba, no dia 19 de outubro. 9 dias depois que a Ana Carla acabou sendo brutalmente assassinada também na capital paranaense. Nessa ocasião, um homem acabou sendo assassinado com mais de 40 tiros e a Tatiane também acabou sendo baleada nesta troca de tiros que houve ali na Vila das Torres, em Curitiba. Depois, Juliano, ela acabou sendo encaminhada ao hospital. Conforme você bem frisou, o estado de saúde dela não melhorou e ela acabou falecendo. A Polícia Civil, a Divisão de Homicídios da capital paranaense, está investigando a possível ligação dela com facções rivais e também os motivos que teriam originado este assassinato. Tanto do rapaz que 2 dias antes dele ser baleado, estava ali na companhia da Tatiane, ele havia sido preso com uma arma de uso restrito por parte da Polícia Militar, mas acabou sendo solto em audiência de custódia. Além desse rapaz e da Tatiane, outras 3 pessoas acabaram morrendo neste tiroteio que aconteceu na Vila das Torres. Juliano. Obrigado pelos detalhes, Rafa. Põe de novo a imagem das duas aqui para mim, da Ana Clara e da Tatiane. Eu conversei agora há pouco com o delegado Tito Barrichello, que é responsável pela Delegacia de Homicídios da capital lá de Curitiba. Ele vai falar sobre essas duas histórias, sobre a investigação do crime contra a Ana Clara, sobre a investigação de até então
uma tentativa de homicídio contra a Tatiane, a morte do namorado dela e agora um homicídio consumado. Eu já te peço desculpas antecipadamente porque eu gravei com o Dr. Tito agora há pouco e tá com um pouquinho de chiado essa ligação que eu fiz pelo WhatsApp, quis conversar com ele por vídeo. Ele estava seguindo para uma audiência nesse momento no fórum e fez questão de nos atender em consideração com a equipe da RIC e com você que assiste o Balanço Geral. Vamos acompanhar então o que ele me disse, o que ele me falou que a polícia já tem de informações destas duas histórias. É agora entrevista exclusiva com o delegado-chefe da Delegacia de Homicídios da capital, comentando essas duas histórias que envolvem jovens da nossa região. Enche a tela. Doutor, o que o senhor já sabe da morte da Ana Clara? A morte aconteceu de uma forma extremamente bárbara e por ser uma jovem da nossa região, aqui na região de Londrina, causou uma enorme comoção. O que o senhor já sabe da morte dela? Realmente tem ligação com o tráfico de drogas? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, aqui a HT está trabalhando esse caso desde o momento do crime e vamos dar uma resposta à sociedade. Temos reunião agora que vai acontecer com ela, para você aqui na sala. Temos várias linhas de investigação. E é uma jovem de 21 anos, que saiu do interior de Rolândia, veio para Curitiba e busca um sonho, e encontrou infelizmente a morte. Temos várias linhas de investigação. A investigação esteve um pouco parada, porque nós não sabemos quem era a vítima. Somente através do exame da cara dentária, depois de fotografia, através da polícia científica, e aquela vítima queimada era a Ana. Então, é uma investigação que está em agora, já temos várias linhas, não deixando de analisar quaisquer possibilidades. Isso, infelizmente, mostra que o Tribunal do Crime existe e o usuário acaba pagando com a própria vida, né? O traficante cobra dessa forma, né? Sem dúvida alguma. Nas capitais, nós temos vários grupos criminosos, nós temos aqui o PCC, nós temos o PCC, nós temos o Comando Vermelho. Isso, uma linha de investigação do caso da Ana, Volta comigo aqui. Você viu que tecnicamente ficou muito ruim o áudio. E eu fico muito triste de não conseguir mostrar para você justamente a parte em que o delegado comenta da ligação das duas, tá? Que elas eram muito amigas, que elas estavam o tempo todo juntas, né? A gente está num processo de reforma aqui no prédio da RIC, só para você entender, né? E até por conta disso a gente improvisou essa ligação aqui, porque a gente vai buscando informação o tempo todo para você, tá? Mas o fato é, a polícia da capital, através da Delegacia de Homicídios, está investigando sim este Tribunal do Crime. E essas duas jovens da nossa região, essas duas jovens que têm ligações com a cidade de Rolândia, que têm ligações com o norte paranaense, elas são duas vítimas que a gente conhece desse Tribunal do Crime. Mas como disse o delegado Tito Barrichello, todos os dias são dezenas de casos registrados por todo o nosso Paraná, centenas, milhares em todo o Brasil. O tráfico de drogas, ele oferece duas saídas para quem se envolve diretamente com ele. As duas têm C: cadeia ou cemitério. Infelizmente as duas, gente, foram parar no pior destes lugares. Sei lá, tem gente que acha que é melhor a morte que a cadeia. Mas o fato é, temos duas famílias da região chorando por conta do que o tráfico de drogas fez com estas duas jovens que tinham uma vida inteira pela frente. A gente vai seguir acompanhando a apuração destes casos e assim que a gente tiver novidades da história que envolve a Ana Clara e a Tatiane, a gente traz até você, 12h23.